Bunny Girl Senpai, ou Bunny Girl, ou esse nome aí, é um anime lançado em 2018 pelo excelente estúdio Cloverworks. Depois de chorar e ficar confuso com Clannad, dessa vez eu resolvi ficar apenas confuso. Bunny Girl é uma obra que consegue misturar mistério, romance, slice of life e drama com física quântica. Só isso já torna essa obra no mínimo interessante e, claro, muito confusa. Eu lembro de assistir o anime na época e achar muito bom, principalmente por causa do protagonista. É sério, o Sakuta é até hoje um dos melhores protas que eu já vi por aí. Mas foi com o primeiro filme que eu comecei a gostar de verdade dessa história. E falando nisso, como vocês podem ver pela duração do vídeo, eu vou analisar a primeira temporada e os 3 filmes lançados até agora. Eu espero que gostem e que as minhas explicações tragam um pouco mais de ordem ao caos que é essa história. Então, vamos lá. A primeira cena que vemos é um flash em algum momento do futuro, ou um sonho em que o protagonista está deitado com uma garota ao seu lado. Ela pergunta se ele quer beijá-la e ele pensa que na verdade isso é apenas uma provocação. A garota é mostrada, mas não conseguimos ver seu rosto, nem nada do tipo. O protagonista acorda perguntando quem é aquela garota e vê em cima da mesa um diário que ele mesmo escreveu. Ali diz que, por mais difícil que seja, ele deve aceitar o que está escrito. Nesse diário, ele conta que conheceu uma garota da escola que é mais velha do que ele, por isso se refere a essa garota como senpai. Um detalhe é que o termo senpai significa que um aluno está há um ano à sua frente na escola ou que a pessoa é mais experiente do que você em alguma tarefa. Ele termina o diário lendo que conheceu uma coelhinha selvagem no dia 6 de março e a opening começa. É uma cena curta que tem como objetivo introduzir o clima de mistério dessa obra. O anime inicia pra valer no dia 6 de maio e vemos que o prota está na biblioteca. Do nada surge uma garota vestida de coelho. Ela começa a andar por aí e tenta chamar a atenção das pessoas, mas parece ser ignorada por todos. Ela se aproxima do protagonista e, pra surpresa dela, diferente das outras pessoas, ele consegue vê-la. Pergunta se ele realmente pode ver ela. Ele diz que sim e ela simplesmente vai embora. O rapaz corre atrás dela e pergunta se ela é a Sakurajima Mai. E ao invés de responder, ela fica deduzindo coisas. Diga-se de passagem, esse é o diálogo médio entre os dois, durante o anime inteiro. Ou ela fica deduzindo coisas do que ele fala, ou eles ficam se provocando. Somando isso com a personalidade do protagonista, esse é basicamente o charme do anime. Isso muda apenas lá pelo segundo e terceiro filme, onde eles já são mais próximos. Ela deduz que ele estuda na mesma escola que ela, e descobrimos o nome do nosso protagonista. Ele se chama Azusagawa Sakuta, e a garota se chama Sakurajima Mai. Pelo visto, ela é uma pessoa bastante famosa naquele mundo. Depois de se apresentar, a Mai dá um aviso dizendo para ele esquecer de tudo que ele viu e vai embora. Vamos para o próximo dia. O Sakuta acorda e a irmã dele tá dormindo junto com ele. Eu honestamente me incomodo com histórias que mostram esses complexos entre irmãos, mas desde que não ultrapasse em certas linhas eu até tolero. Dito isso, nesse anime específico, esse complexo faz parte da história. Ele não está aí de graça. Então, acaba que isso, no caso, melhora a história. E seguimos. Os dois têm uma conversa engraçadinha e vemos o Sakuta indo pra escola. No metrô, o prota conversa com seu amigo e meio que do jeito dele acaba falando sobre a garota vestida de coelho na biblioteca. A forma que o Sakuta fala das coisas é muito boa, porque sempre tem um tom de ironia misturado no que ele quer dizer. Além dele ser bem incisivo e direto com as palavras, o que torna todos os diálogos do personagem muito bons. Em geral, a personalidade dele é muito boa. Entrando na escola, ele e o amigo dele, que se chama Kamisato Kuninin, conversa um pouco sobre a Mai, e pelo visto ela nunca é vista com outras pessoas. Um detalhe é que uma tal de Makinohara Shouko é citada nesse momento, e parece que o protagonista tem algum interesse por essa garota. No entanto, não temos detalhes ainda. Nesse meio tempo chega a namorada do Kamisato e leva ele embora. Ela até parece não gostar muito do Sakuta. Já na sala de aula descobrimos que a Mai quase não ia pra escola durante seu primeiro ano. Ela só começou a ir na metade do ano letivo, e o motivo aparentemente era o seu trabalho. Depois disso, Sakuta reflete um pouco sobre como os grupos funcionam na escola, e é bem interessante a dissertação dele sobre o assunto. Ele fala sobre como, uma vez que um grupo é formado, as pessoas se fecham naquele círculo e caso alguém acabe ficando de fora, essa pessoa acaba sendo mal vista pelos outros, e essa visão ruim afasta qualquer tentativa de aproximação por parte das pessoas. Ele conclui dizendo que a Mai certamente sabe disso, mas como ele mesmo faz,
acaba ignorando. Enquanto o Prota estava divagando, aparece a namorada do amigo dele pra encher o saco. Ela briga e diz pra ele parar de falar com o namorado dela, justamente pelo motivo citado anteriormente. Ela menciona um incidente da hospitalização ou coisa assim, que parece ter sido alguma coisa que aconteceu com o protagonista. Ele habilmente se livra dela, diga-se de passagem, ele é muito bom em se livrar das personagens. Ele conclui o monólogo dizendo que as pessoas se acostumam a reclamar de como as coisas estão, e, no entanto, raramente fazem algo para mudar essas coisas, né? É apenas verdades, né? Seguimos para o fim do dia, indo pra casa, o Prota encontra novamente a Mai. Um casal de perdedores acha uma boa ideia tirar uma foto dela, e o Sakuta fica na frente e se livra do incômodo. Os dois conversam e ela agradece pela ajuda. Pelo visto, a Mai não é uma tsundere, né? Ela diz que está acostumada com essas coisas e o Sakuta responde que de qualquer forma isso é desgastante. Eles são interrompidos pelo telefone e a empresária dela está ligando. Ela não atende e os dois entram no trem. No trem, Sakuta obviamente fala sobre o dia anterior e a Mai tenta desconversar. Outra dinâmica interessante entre os dois vem do fato de ela tentar parecer mais madura do que ele, por ser mais velha. Isso acontece muitas vezes e é bem engraçado, porque o Sakuta usa isso contra ela. Eu vou descrever apenas esse primeiro diálogo e esse tipo de conversa entre eles se estende pelo anime inteiro. Ela diz pra ele esquecer o que viu na biblioteca e ele diz que a fantasia era erótica demais pra ele esquecer. Ela retruca dizendo que é bom ele não fazer nada pensando nela e se corrige falando que ela não liga o que um garoto mais novo faz enquanto pensa nela. A seguir ela fala que sabe sobre o tal incidente que aconteceu com o protagonista e descobrimos alguns detalhes a mais sobre esse acontecimento. Parece que o boato é que ele mandou 3 colegas para o hospital e por isso é isolado de todos na escola. Descobrimos também que ele não tem celular. O cara transcende a modernidade e ele diz que ficou frustrado e jogou o celular dele no mar. Ela diz que por isso ele não deve ter amigos. No entanto, ele responde dizendo que na verdade tem até 2. O Sakuta pergunta o que ela acha dos rumores. A Mai diz que é óbvio que ele deve ser inocente e pergunta por que ele não explica para os outros o que aconteceu. Ele responde basicamente que as pessoas já devem saber que ele não tem culpa do que aconteceu, mas se cria um clima onde ninguém está realmente interessado em saber da verdade. Então, lutar contra o vento acaba sendo inútil nesse caso. As pessoas estão contra ele porque querem, e não necessariamente pelos fatos. A Mai diz que ele deveria lutar apesar disso, e essas palavras têm significado para ela também, pelo visto. Eles param de falar sobre, e o Sakuta pergunta novamente sobre o dia anterior, e vemos um pouco do background da Mai. Ela é uma atriz desde os 6 anos de idade e teve muito sucesso na sua carreira. Além disso, ela genuinamente gostava do que fazia. No entanto, ela acabou se cansando de toda essa fama, e como ela mesma diz, chegou a um ponto de desejar ir para um outro mundo, onde ninguém soubesse quem ela era. Um tempo atrás, ela percebeu que as pessoas de uma cidade mais longe não a viam mais, simplesmente. Apenas as pessoas da cidade que ela morava ainda enxergavam. No entanto, com o passar do tempo, até essas pessoas da sua própria cidade não enxergavam mais. E ela decidiu sair por aí com essa roupa de coelhinha, já que não tem como fingir que você não viu isso, né? Inclusive, naquele dia, ela ia sair por aí de novo. A coitada não consegue nem comprar um pão de creme. Ela questiona o Prota se ele acredita na história dela. Ele diz que sim, porque sabe o que é esse problema. Segundo ele, isso se chama síndrome da adolescência. Um detalhe é que essa doença, se é que podemos chamar assim, foi criada para a história do anime. No entanto, o termo Hubert Syndrome existe na vida real. E pesquisando, eu descobri que se trata de um problema em que algumas pessoas desenvolvem precocemente ou tardiamente essa sexualidade. Ou seja, não tem nada a ver com a doença real. É realmente algo criado por anime. Seguindo, o Sakuta explica que alguns eventos paranormais, como trocar de corpo, ler pensamentos, ver o futuro das pessoas e coisas assim, são chamadas de síndrome da adolescência. Os dois vão até o apartamento dele e lá vemos que no meio do peito do Sakuta tem uma grande cicatriz. Parece que o cara saiu no braço com um urso ou coisa do tipo. Temos uma cena legal dos dois e o Prota diz não saber de onde veio essa cicatriz. E mostra uma foto da irmã em que ela está cheia de hematomas e afirma que ela ficou desse jeito por sofrer bullying na internet. Ela foi atacada no grupo e do nada ela acabou cheia dessas feridas e marcas. E por isso que ele acredita nessa síndrome e acredita nela. Além disso, foi por causa dessa cicatriz que ele foi para o hospital. E a história que ronda a escola é uma mentira deslavada, obviamente. Nesse meio tempo surge a irmã do Prota. Ela se chama Kaede e vemos que ela não sabe lidar com pessoas estranhas, igual uma criança. E no caso, essa síndrome causou efeitos colaterais nela também. A Mai então assume que ela está passando por algo parecido e o Sakuta dá a
ideia dela voltar para sua carreira de atriz, porque dessa forma as pessoas a veriam mais. Ela acaba ficando brava e vai embora, até deixa a roupa de coelhinho pra ele. Depois disso, a menina sumiu completamente. O protagonista tenta descobrir por que ela abandonou a carreira. E olha as coisas que ele pesquisa. Já no trabalho, descobrimos que tem uma repórter interessada nessa cicatriz do Sakuta, mas parece que ele não coopera muito com ela. No entanto, ele pergunta se a repórter sabe o motivo da Mai abandonar a carreira. Ela diz que sim e a cena corta. Na escola conhecemos uma personagem nova. Ela se chama Futaba e é uma cientista, aparentemente, ou uma aspirante a cientista. Ela cita que o prota anda saindo com a Mai e pergunta se ele já superou a Makinohara Shoko. Ele pergunta pra ela se é possível alguém sumir e ela responde que ele deveria ir no oculista. Ela diz que não acredita nessa síndrome, mas, segundo ele, essa conversa é justamente por isso, pra encontrar uma lógica por trás de toda essa maluquice. A Futaba diz que a única explicação viável é a teoria da medição. Essa teoria diz que algo só pode existir se for observado. O Sakuta se convence que a Mai deve estar passando por isso. Por não ser vista, é como se a sua existência fosse completamente apagada. Ele pensa em algo e sai correndo pra casa. Chegando lá, ela está sentada em frente à porta. Ele dá algo pra ela comer e assim termina o primeiro episódio. O segundo episódio abre com a Futaba explicando o teste de Schrödinger. Ela explica de um ponto de vista da física quântica. O teste é o seguinte: um gato é colocado dentro de uma caixa e junto com ele um recipiente que provavelmente emite radiação dentro de 1 hora e um gás venenoso que é ativado ao detectar essa radiação. Eles fecham o gato lá dentro e esperam por 30 minutos. E a grande questão é se o gato estará vivo ou morto. O Sakuta responde que a chance é de 50% e a Futaba afirma que a única forma de saber é olhando dentro da caixa. Com isso, reforçando a ideia de que a Mai só está invisível porque ninguém olha pra ela. A cena corta e vemos uma interação muito boa, como sempre, entre os dois. E parece que as coisas que ela toca ficam invisíveis para as outras pessoas. É uma curiosidade. Indo pra casa, eles conversam sobre a última conversa deles a respeito de ela voltar e ser uma atriz. Ela ainda evita o assunto, mas parece que o Sakuta já sabe o que aconteceu. Parece que a mãe e empresária da Mai a obrigaram a pousar de biquíni, mesmo contra a vontade dela, que ainda era bem jovem. Depois desse acontecimento, ela largou a carreira. No entanto, o Sakuta fala que isso é besteira, já que ela acabou abrindo mão do próprio sonho por causa disso. Ela fica brava e dá um tapa na cara dele e desabafa sobre como aquela situação foi difícil pra ela. Além do fato de que a mãe dela nem se importava de nenhuma maneira com ela, e sim com a fama e o status que ela estava ganhando. O Sakuta, como sempre, dá uma resposta inesperada e diz que os motivos que ela tem pra não voltar pra carreira são exatamente os motivos que ela deveria usar para voltar à carreira. Ela deveria tirar esse gosto ruim da boca, digamos assim. Porque no fundo ela sabe que ela deseja fazer isso. Depois de pensar um pouco, ela pergunta sobre como ele conseguiu essas informações. Ele revela que foi a repórter que vivia atrás dele que contou pra ele. A Mai fica pistola e liga pra essa repórter. Ela diz pra ela não publicar a foto da marca dele. Em troca, ela revela que irá voltar a atuar em outra agência e promete informações privilegiadas quando o momento chegar. E a repórter acaba aceitando. Eles continuam indo pra casa e a Mai conta que já havia decidido voltar a atuar e ele deu apenas um empurrãozinho que faltava. Eles combinam de se encontrar no domingo e se despedem. O garoto fica todo felizinho e se prepara pro encontro. Indo para o encontro, ele encontra uma criança perdida. E quando ele decide ajudá-la, simplesmente toma um chutão na bunda de uma menina aleatória que faz uma acusação totalmente descabida, digamos assim. Eles desfazem o mal-entendido e ela deixa de chutar a bunda para compensar o seu erro. E ele chuta mesmo. Eu acho que essa imprevisibilidade que torna esse protagonista simplesmente genial. Bem na hora aparece um guarda e leva os dois pra delegacia. O sermão acabou e demorou mais tempo porque a garota ficou mexendo no celular enquanto o policial falava. É maldita geração Z, né? Eles se despedem, já que ambos tinham encontros pra ir. O prota sai correndo pra se encontrar com a Mai, e chegando lá, ela tá brava, né, com o atraso dele. Ele se explica e durante a conversa a Mai pergunta por que ele se importa com ela. Ele responde que quando ele e a irmã passaram por problemas, teve uma pessoa que ajudou ele. E o Sakuta, na verdade, só quer fazer o mesmo pela Mai. Ela pergunta se foi uma mulher e sai do metrô. Vemos o flashback do dia que o Sakuta conheceu a Makinohara Shoko. Ela estava com o uniforme da escola que ele frequenta. A Mai se pergunta se é por isso que ele foi para essa escola, e ele responde que sim. No entanto, ele nunca chegou a encontrá-la em lugar nenhum. Eles mudam de assunto porque a Mai chamou a mãe dela para se encontrar naquele lugar. As duas ficam frente a frente, porém
porém a sua própria mãe já não a vê mais. Ela fala com o Sakuta perguntando por que ele a chamou ali, ele tenta falar da Mai, mas é em vão, ela não lembra de nada. O Sakuta começa a ficar bravo, mas a Mai faz ele parar e deixa a mãe ir embora. Eles saem por aí perguntando sobre a Mai, porém nesse ponto todo mundo já esqueceu dela. O protagonista da ideia dos dois irem até uma cidade mais distante, no caso ele só queria ficar junto com ela mesmo, apenas uma pequena desculpa. No trem os dois se aproximam um pouco mais. Chegando na cidade vizinha, parece que realmente todos esqueceram dela. Eles vão dormir em um hotel e temos uma cena legal entre eles, como sempre. O Sakuta liga pro amigo dele, que pra variar ainda lembra da Mai. Ele pede o número da Futaba e conta pra ela o que aconteceu, e ela promete falar com ele no dia seguinte sobre esse assunto. Nessa parte temos um baita diálogo entre os dois que, honestamente, é meio difícil de descrever, porque os dois personagens têm personalidades muito únicas. Por exemplo, eles estão deitados e a Mai do nada solta um, deveríamos nos beijar? E o Sakuta me solta um, está frustrada? Tipo, é um diálogo muito diferente e a maioria dos diálogos deles são assim. Essa é uma qualidade no anime, no entanto, tentar descrever esse tipo de diálogo apenas piora as coisas ao meu ver. Então, nesse vídeo eu vou descrever o que acontece e não tentar emular a personalidade do protagonista. Eu espero que entenda. O importante é que os dois ficaram muito mais próximos nessa cena. Eles acordam no dia seguinte e, nesse ponto, a Mai já foi completamente esquecida por todo mundo. Eles chegam na escola e parece que até lá o pessoal já esqueceu dela, exceto por ele e pela Futaba. Os dois conversam e chegam à conclusão que dormir leva as pessoas a esquecerem dela. O motivo para isso é que o problema dela vem da percepção que os outros têm em relação a ela, ou seja, o fato de ela ter sumido para as pessoas faz com que as pessoas não a vejam, e então o ciclo começa. Quanto menos pessoas veem ela, mais a existência dela é apagada. E digamos que dormir é o que apaga a existência dela para as pessoas. Em suma, se o Sakuta e a Futaba tivessem dormido na noite passada, eles teriam esquecido dela. Outro ponto é que a chave do problema dela é a escola, porque foi ali que ela sempre agiu como um fantasma, e isso se alastrou para os outros lugares, porque ela levou o clima da escola para fora dali. Na verdade, esse tal clima é o ponto-chave para entender essa síndrome da adolescência em todos os casos. Entendendo isso, Sakuta decide que não iria mais dormir. Ele toma remédio, energético, tudo e mais um pouco, e ao mesmo tempo começam as semanas de provas. Um pouco antes disso, ele escreve no seu diário tudo o que aconteceu até então, para caso ele esquecer, ele ter como lembrar. Na escola, o menino está caindo de sono, ele vê que a Futaba já dormiu e no caso, ela estava certa. E assim termina o primeiro dia. No segundo dia, o moleque parece um zumbi e a Mai percebe o que está acontecendo. Eles vão para casa dele estudar para a prova e temos outra ótima interação para variar, e descobrimos que a Mai tem uma meia-irmã. No fim das contas, ele acaba dormindo porque ela colocou um sonífero no café do cara. A sua irmã acorda no dia seguinte e vemos uma cena parecida com a introdução. Ele lê o diário e, conforme vai lendo, tem uns espaços em brancos no papel. Ele acredita que deve preencher o nome quando tiver uma namorada, e fica claro que ele realmente esqueceu dela de qualquer forma. No metrô, ele até sente algo estranho, como se alguém estivesse encarando. Na escola, a Futaba entrega uma carta pra ele que basicamente explica a teoria da Mai e como resolver esse problema. No caso, ele precisa mudar o propósito dela na mente dos colegas. Resumindo, ele precisa que a prova de que ela exista exceda a percepção das pessoas. Durante a prova de japonês, ele acaba se lembrando dela, já que ela o ajudou nessa matéria na noite passada. Ele surta e sai correndo, e no caminho ele começa a pensar sobre ela e afirma que vai gravá-la na memória de todos, e que ele, nesse caso, irá lutar contra o clima. Ele chega no pátio da escola e grita que ama a Sakurajima Mai, e fica lá gritando até que toda a escola escute. Daí todos param pra ver o maluco. Ele grita até se cansar e ela finalmente aparece. É uma cena muito boa, uma das melhores do anime inteiro, A primeira grande resolução. Os dois têm uma conversa do jeito que esse autor sabe fazer, e a Mai diz pra ele se declarar de novo no mês que vem, já que se ela respondesse agora ia ser apenas pelo impulso do momento. Então, pra provar que ele a ama mesmo, ele se dispõe a dizer que a ama um mês inteiro. É surreal esses diálogos. Ela aproveita a situação para desmentir os boatos negativos sobre ele, e assim essa situação toda é meio que resolvida. Estamos no dia 27 de junho, uma sexta-feira. O Jornal da Manhã nos conta que a seleção japonesa ganhou um jogo e o prota sai pra escola. Ele conversa normalmente com seus amigos e tudo parece normal. Almoçando com a Mai, o Sakuta diz que a ama e ela simplesmente ignora. Segundo ela, ouvir isso o mês inteiro tirou todo o efeito das palavras. Quem poderia prever isso, Eles conversam sobre o novo papel que ela conseguiu e, segundo ela, terá até cena de beijo. Ele manda ela recusar, mas ela diz que não seria a primeira. Ele fica tipo, oi? E ela diz que beijou ele no
no período que foi esquecida e ela pede se ele quer fazer de novo. Ele responde no rato, digno do Kazuma. Ela acaba trolando ele com essa comida amarela e no fim ela diz que o beijo nem é com ela e o Sakuta faz uma jogada genial. Ele diz que está perdendo interesse nela, já que não vê muita vontade da parte dela. E com isso, basicamente aceita namorar com ele. O moleque é bom, não tem como. No dia seguinte, ele tá lá, todo felizinho, já que nesse dia ele e a Mai vão oficialmente namorar. No entanto, quando ele ia sair, é noticiado que a seleção do Japão ganhou um jogo e que o dia era 27 de junho, uma sexta-feira. Na escola, o amigo dele faz o mesmo comentário do cabelo desarrumado e ele dá a mesma resposta, porque ele já estava imaginando coisas. O dia acontece exatamente do mesmo jeito do anterior e ele se toca que realmente repetiu aquele dia. Mas dessa vez ele faz tudo até um pouco mais rápido. Volta do intervalo, ele vê um cara se declarando para uma garota. Ele fica feliz e vai pra casa. No dia seguinte, vemos que o dia se repetiu novamente e ele decide falar com Futaba, né? Conversando com ela, aprendemos sobre outra teoria famosa. Dessa vez é a do demônio de Laplace, que resumindo é o seguinte: o universo é feito de átomos. O tempo faz com que os átomos se movam. Se fosse possível saber a posição de cada átomo do universo, seria possível calcular o futuro. É claro que esse cálculo deveria ser mais rápido do que um segundo, que é totalmente impossível, né? No entanto, o demônio de Laplace tem essa capacidade. Ele pode ver o futuro calculando a rota de todos os átomos do universo em menos de um segundo. Eu me pergunto se o Laplace do Mushoku Tensei tem alguma coisa baseada com isso ou não. Enfim, a Futaba diz que o prota deve encontrar a pessoa que está criando o futuro e depois retornando no tempo. O fato é que ele não está voltando pro passado, ele está indo pro futuro. E esse poder certamente tem a ver com a síndrome da adolescência. A Futaba adverte que quem está fazendo isso certamente sabe desse looping, portanto pode acabar mudando a forma de agir em cada uma das repetições. Ele encontra até que bem rápido e, como ele diz, é a companheira de chute na bunda. Os dois conversam e enquanto ela tenta fugir do cara que quer se declarar, acontece um acidente e a Mai acaba vendo essa cena. O Sakuta tenta se explicar, mas ela ignora. Ele não reclama muito, já que em teoria o dia vai reiniciar de qualquer forma. No dia seguinte, o dia realmente passou e agora o Sakuta tá totalmente ferrado. Na escola, a Mai aparentemente não está, então ele não pode nem se explicar. Conversando com a Futaba, eles entendem que a Koga volta no tempo para fugir de um cara que tenta se declarar para ela. Além disso, vemos que a Futaba gosta do amigo do Pro. A Futaba diz que caso essa declaração ainda ocorra, é provável que o dia volte para sexta-feira e não para o fim desse dia. Ou seja, quando ele resolver esse problema, é provável que ele volte para o dia em que tudo começou e não para o dia anterior. A garota simplesmente começou a trabalhar no mesmo lugar que ele. Pelo menos parece que não foi de caso pensado, né? É comum em animes assim. Indo atender a mesa das amigas dela, elas pressionam e pedem se os dois estão namorando. Parece que os outros já meio que sabem o que aconteceu. E ela pede pra ele fingir que os dois estão namorando, e como diria o Ayano Koji, ele nega, obviamente, e descobre que a moral dele subiu depois de se declarar pra Mai na frente de todos. Ela conta que não quer ficar sozinha porque isso é vergonhoso. E o Sakuta acaba ligando isso com o drama da sua irmã e aceita o pedido dela. Vemos então a Mai indo na casa do Prota e exigindo explicação. Os dois conversam e a Mai acaba entendendo a situação e, pra variar, o diálogo dos dois são muito bons como sempre. A Mai traz umas roupas para a Kaede, a irmã do protagonista. Um detalhe é como esse anime mescla muito bem os arcos. O tempo todo são plantadas pequenas sementes para o futuro. Falando com a Kaede, temos uma cena legal entre eles e fica claro que a Mai é uma pessoa muito boa. Seguimos vendo alguns eventos com a Koga, que até são legais, mas acrescentam um pouco pra história. Eles saem juntos e encontram uma colega da escola. E sério, esse pessoal fica se colocando o tempo todo em caixinhas, chega a ser irritante. Infelizmente isso é bem realista. A Koga, em resumo, é uma caipira que quer se misturar com pessoas bem diferentes dela para ter o seu lugar entre essas pessoas. E para isso ela acaba abrindo mão de quem ela é. No entanto, ela passa por isso tudo por detestar ficar sozinha. É um drama legal, mas muito superficial pro meu gosto. Falando com a Futaba, eles chegam à conclusão que os loops pararam porque a Koga está satisfeita com o presente atual. Saindo da sala, aparece a namorada do amigo do Sakuta enchendo o saco. Ela pergunta o que a Futaba quer com o namorado dela, mas habilmente o Sakuta se livra dela de novo. No trabalho, ele pede pro Kunimi, o amigo dele, dizer pra namorada dela parar de encher o saco. Ele diz que vai falar com ela, no entanto, ele conta que estão espalhando rumores sobre a Koga. Estão dizendo que ela é uma vagabunda, que os dois estão transando que nem coelhos. E provavelmente o responsável por fazer isso é o cara que queria se declarar pra ela desde o início. Indo pra casa, ele se encontra com a Futaba. Os dois têm uma conversa trivial e parece que o Sakuta vai fazer algo a respeito do cara que está inventando esses rumores. Voltando da escola, o cara dá um jeito no valentão e do jeito dele, né, como sempre. Os dois conversam e acabam ficando amigos. No entanto, vemos que a Koga não vê as coisas bem dessa forma. Na entrada da escola, parece que o namoro dos dois está sendo bem conhecido pelas pessoas, tanto que o Sakuta se pergunta se será fácil terminar depois. Vemos que o relacionamento com a Mai anda muito bem
E eu não vou cansar de elogiar cada interação entre os dois, porque elas são simplesmente muito boas mesmo. Falando com a Koga, ele já criou um plano pra terminar. Ela diz que vai dar um fora nele, porque vai perceber que ele não esqueceu a Mai, e depois vai dar um tapa nele. As coisas meio que ficam acertadas por enquanto. O dia do último encontro chega e tudo ocorre perfeitamente bem. Eles até se despedem do jeito que deve ser. O dia amanhece e adivinha, estamos no mesmo dia novamente. Ele vai falar com a Koga, mas parece que não foi ela que fez isso dessa vez. Falando com a Futaba, como sempre, ela simplesmente fala o que está na cara. Obviamente foi ela que iniciou o looping para que eles não terminassem, e está fingindo que não foi ela. Eles têm um encontro novamente, tudo ocorre do mesmo jeito. No entanto, o dia inicia novamente. O Saka age normalmente, ela até fica surpresa com isso. A quarta rodada começa e o Saka finalmente se convence de que ela está mentindo, ou pelo menos para ele mesmo de fingir. Eles mudam a rota e vão para um santuário, e o Saka dá um fim a isso tudo. Os dois têm uma conversa bem legal até. A Koga admite que gosta dele, mas os dois acabam se resolvendo. No dia seguinte, voltamos no início de tudo, dia 27 de junho. As coisas acontecem normalmente e o Sakuta e a Mai finalmente se tornam namorados. Vemos que a Koga criou coragem e simplesmente negou o pedido do cara, e os dois realmente serão amigos. Parece que tudo que aconteceu dentro do looping eventualmente aconteceu na realidade. Por mais bizarro que pareça, isso só aconteceu com o Prota porque eles chutaram a bunda um do outro. Tipo, que porra é essa? Indo pra casa com a Mai, ele viu uma garotinha olhando pra um gato que deve ter sido abandonada. O Sakuta disse que vai levá-lo pra casa, mas a garota quer ficar com ele. Ele diz que ela pode ir na casa dele depois. Eles se apresentam e a garotinha se chama Makinohara Shoko. Aí você termina o episódio com essa cara. Vemos um flashback da primeira vez que o Sakuta encontrou essa garota. E vemos que a menina dessa lembrança é uma adolescente, igual a garotinha que ele encontrou. As duas têm um rosto basicamente igual. 2 semanas se passaram e a menina visita a casa dele pra ficar com o gatinho. O protagonista até pergunta se ela não tem uma irmã mais velha, e ela diz que não. Pra variar, ele pensa em falar com a Futaba e descobrir o que está acontecendo. Eles se encontram e parece que ela mudou um pouco o visual. O Saka conta o que aconteceu e a Futaba diz que ele tá ficando louco e que deve ser coincidência, já que existem sósias para todo mundo por aí. Eles conversam mais um pouco e somos lembrados que ela gosta do amigo do Prota. No trabalho, ele comenta com o Kunimi que faz 1 semana que ele não vê a Mai, e adivinha quem aparece? Os dois vão embora juntos depois do trabalho. Uma coisa que o anime fica reforçando é o fato de que a Makinohara Shoko foi o primeiro amor do protagonista. E em algum momento eles veem a Futaba entrando em uma lan house misturada com biblioteca, sei lá que lugar é esse. Os dois entram atrás dela e o lugar é tipo um labirinto. O Sakuta pega o celular da Mai e liga pra Futaba. Surpreendentemente, ela aparece sem o telefone, enquanto o Sakuta fala com ela no telefone. Isso tá ficando um pouco confuso, eu diria. Ela tenta correr, mas é alcançada. Com mais calma eles conversam e parece que a Futaba criou um clone das sombras mesmo. Essa Futaba diz que já fazem 3 dias que ela não pode voltar pra casa e estavam morando nesse cybercafé aí, que é o nome desse lugar. O Sakuta se disponibiliza a levá-la pra casa, mas a Mai é contra, já que nenhuma namorada iria querer uma mulher morando com o namorado. Até porque se fosse contrário, é claro que o Sakuta jamais aceitaria, né? Ela tem um baita ponto. No entanto, ela diz que também irá ficar na casa dele. O Sakuta está que nem a Naindisa de Clannad, levando todo mundo pra ficar na casa dele. A Mai sai pra pegar roupas em casa e a Futaba vai tomar banho. Os dois conversam sobre toda essa situação. O Prota pergunta como pode haver 2 dela e, pra variar, ela dá uma explicação complexa sobre física quântica. Tentando resumir, ela diz que se existisse uma estrutura que comportasse todas as informações de quem ela é em outro lugar, e essa estrutura fosse observada pelos outros como sendo ela mesma, seria como um teletransporte, mas ao invés de trocar de lugar, criaria um clone. Em teoria, as duas não deveriam existir, porém a Futaba não viu a sua outra versão, e ela diz não saber o porquê dessa separação. É bem complicado resumir essas coisas, mas caso você não tenha entendido, comente e eu tento elucidar um pouco melhor. Mas à noite temos uma cena legal entre a Mai e o Sakuta, que serve para aproximar mais os personagens e mostrar a relação deles se desenvolvendo. De manhã, a Shoko chega na casa dele e temos quase todos os personagens reunidos no apartamento. Além da Futaba ver que a menina realmente existe, né? Que o Sakuta não tá completamente louco, né? O Sakuta decidiu ir atrás da outra Futaba. Chegando na escola, ela está vendo o jogo do cara que ela gosta. E eles conversam e a Futaba conta porque gosta do amigo do Prota. No entanto, o motivo real é porque ela acha ele bonito, basicamente. Foi o que eu entendi. Ela também afirma que a outra Futaba sabe exatamente o porquê dessa situação e ela estava mentindo pro Sakuta. É engraçado que ele sempre cai nas mentiras das meninas, é impressionante. O Sakuta conta que a outra versão dela está na casa dele e fica mais claro que ela criou um corpo para a outra personalidade dela, o que explica o cabelo e estilos diferentes. A namorada chata aparece de novo e mostra que essa versão da Futaba anda postando umas fotos na internet, digamos que
indecentes. Para organizar melhor o vídeo, eu vou chamar a Futaba, que está na casa do Sakura, de Futaba 1 e a outra de Futaba 2. Eles conversam novamente durante o banho da Futaba 1 e entendemos o motivo para ela ter se separado. Basicamente, a Futaba tinha dentro de si um conflito. Ela tinha um complexo de inferioridade pelo seu corpo ter se desenvolvido antes das outras meninas. Ao mesmo tempo, ela queria atenção. Ela criou a conta e postou fotos exibindo seu corpo como forma de validação. E, entretanto, ela fez isso tudo sabendo que estava errada, e as duas partes desse conflito interno acabaram se separando por causa da síndrome da adolescência. Vemos na TV uma idol loira que se diz fã da Mai, que é mais uma semente plantada no futuro. Um pouco antes, a Mai recebe um telefonema dessa empresária e disse pro Sakura que eles precisavam conversar. Basicamente, a agência dela não quer que ela fique aparecendo com o namorado, porque pode atrapalhar a carreira dela de maneira geral. Eles decidem então fazer uma retirada estratégica. Falando com a Futaba 2, ela mostra que, na verdade, ela já tirava essas fotos desde o fundamental e fazia isso como uma forma de castigo para si mesma, já que ela se odeia. A Futaba 1 diz que talvez não seja mais possível que elas voltem a ser uma só. O Prota fica alguns dias falando com a Futaba 2 para ela resolver isso e ela se nega, até que, para surpresa de ninguém, ela trai um Stalker. Ela toma um baita susto e pede pro Sakura pagar a conta e fica com tanto medo que leva ele pra casa dela e faz ele passar a noite lá, inclusive. É impressionante como em animes desse tipo os adolescentes estão sempre sozinhos em casa, né? É basicamente uma marca desse tipo de anime. Os dois conversam à noite e conhecemos um pouco mais do personagem da Futaba. Em resumo, ela é o resultado de pais ausentes. Mas acredito que se resuma tudo. O Sakura resolve ligar pro Kunimi no meio da noite e mente que ela está com problemas, e o cara vai mesmo, ele parece rápido. Eles passam a noite inteira juntos. É uma bela cena entre os amigos. A Futaba 2 até devolve o celular e diz que quem precisa de ajuda é a Futaba 1. Chegando em casa, o Prota devolve o celular e diz que a conta foi apagada. A Futaba 1 vê a sua outra versão pela primeira vez na foto que os três tiraram juntos. O protagonista vai dormir e quando acorda ela não está. E parece que saiu faz um tempo. Saindo pra procurar, começa a chover e falando com a Futaba 2, ela diz que provavelmente ela está dentro da escola. Basicamente, aquela versão da Futaba é depressiva. O desejo dela é sumir e deixar a outra Futaba ficar, já que ela parece bem melhor que ela. Enfim, é uma depressiva, né? O protagonista não se importa e diz que eles devem se encontrar para o festival de fogos e desmaia. No hospital, vemos que a Mai apareceu do nada e ela meio que é deixada de lado. Falando com a Futaba 1, o protagonista diz algo muito bom e que tipo os personagens diriam, inclusive. E ele diz que tudo bem se odiar, ele mesmo mal se aguenta às vezes. Olha os conselhos do cara. A Futaba resolve que quer ir ao festival de fogos com os amigos e o Sakura diz que não é pra ele que ela deve pedir. Ela liga pra sua outra versão, diz que também quer ir nesse festival e some. Pegando o telefone que ficou pendurado, vemos que ela voltou ao normal. No dia do tal festival, a Futaba acaba se declarando pro amigo dela, mas parece que é mais pra provar a si mesma que ela consegue do que de fato ficar com ele. E no fim, os três acabam reforçando ainda mais a sua amizade. As férias de verão terminam e voltamos para a escola. Como a agência da Mai meio que proibiu os dois de se encontrarem, eles combinam de se verem apenas na escola. No entanto, a Mai não vai pra escola, pra tristeza do Sakura. Voltando pra casa, ele avista a Mai, que pergunta quem ele é. Do nada surge uma loira que até apareceu na TV um tempo atrás e diz que, na verdade, ela é a Mai. E lá vamos nós pra outra maluquice. Aparentemente, a Mai e a sua irmã trocaram de corpo. Ela se chama Toyohama Nodoka e é a irmã da Mai por parte de pai. Ela até fica espantada com a tranquilidade dos dois frente a uma situação igual a essa. A Mai já começa a planejar as coisas e elas se acertam dentro do possível. No caso, uma terá que viver a vida da outra até o efeito da síndrome acabar. No dia seguinte, indo pra escola, a Mai conta que ela pode ser a causa dessa situação e explica que a mãe da Mai e da Nodoka usam as filhas em uma guerra indireta contra o pai delas. No caso, a mãe da Nodoka também quis colocar a filha no teatro por inveja da Mai, que é uma atriz nível nacional. Eles se despedem e o Sakura vai investigar o que causou essa troca de corpos. Enquanto eles vão conversando, fica claro que a Nodoka admira bastante a Mai. Conversando com a Futaba, ela aponta rapidamente o problema, que é esse complexo de inferioridade da irmã mais nova em relação à mais velha. A questão que fica é como resolver. Temos outra cena lendária desse protagonista. Os dois conversam e fica claro que a Nodoka fugiu de casa porque brigou com os pais e com certeza o motivo pra isso foi a Mai. Ela não é famosa igual a irmã e isso certamente afeta ela e a relação dela com a sua mãe. Os dois vêm se despedir quando de repente a Mai de verdade aparece e finalmente a Nodoka desabafa com a irmã. No caso, ela tem inveja da Mai por ela ser realmente talentosa e todas as suas conquistas traziam apenas cobranças para ela. E quando a Mai parou a sua carreira, a mãe da Nodoka parou de comparar
separar as duas e tudo ficou bem, ela se sentiu melhor, a mãe tratava ela melhor. A Mai responde que também tem mágoas em relação a isso, mas na verdade parece que são muito mais sobre o pai dela, que parece que a deixou de lado. A Mai / Nodoka decide ficar na casa do Sakura e a Kaede até zoa ele porque ele leva muita mulher pra aquela casa. Ela se pergunta se ele não é um gigolô. O cara só lida com as problemáticas, não tem muito o que fazer. A vida segue com cada uma vivendo a vida da outra. A Shoko aparece novamente e é reforçado que ela não tem irmã. No trabalho, a Mai / Nodoka aparece e vemos que a mãe da Nodoka deve ser um pé no saco e as duas estão realmente brigadas. Além disso, a Mai tem um comercial importante para gravar no dia seguinte. No dia do comercial, ela simplesmente desmaia de tanta ansiedade. Ela deve ter entendido a pressão que é ser a sua irmã. Na escola, ela conversa com a namorada do amigo, que também tem uma irmã mais velha e que é bem talentosa. Nessa conversa, a gente vê que esse tipo de relação não é sobre gostar ou não do irmão. É mais sobre como os pais comparam uns aos outros e, obviamente, a pressão cai pro lado do menos talentoso. E essa cobrança dos pais de maneira descabida acaba gerando um atrito entre os irmãos. E esse parece ser exatamente o caso das duas. Indo na casa da Mai, o Sakuta pega com ela a chave do apartamento e vai falar com a Nodoka, né, que é a Mai. Antes disso, a Mai diz pra ele não mexer no armário do quarto, o que deixa ele ainda mais curioso, certamente. Falando com a Nodoka, o Sakuta dá a dica pra ela ser mais espontânea, pra ela tentar imitar menos a Mai e ser mais espontânea. E vemos que o apartamento está uma bagunça total, tá virado um lixão. O Sakuta diz pra ele tomar banho e, como era de se esperar, vai direto no armário do quarto pra ver o que tem dentro. No banho, a Nodoka se lembra de quando começou a admirar a sua irmã. O Sakuta então abre o armário e vemos uma caixa. Ele olha dentro, mas não é revelado o que ele vê. No apartamento da Mai, vemos que até um filme de terror ela já fez. A Nodoka tenta fazer ele ficar, mas ele dá um jeito de se livrar dela. O detalhe é que a forma que ele diz não ao longo do anime inteiro é diferenciado, né? O cara é diferenciado. Chegando em casa, vemos que a irmã dele, a Kaede, está dando sinais de evolução e melhorando um pouco do seu problema. A Mai entrega o ingresso pro Sakuta e pra Nodoka. As duas ainda não estão se falando, pelo visto. Tal comercial é gravado novamente e dessa vez a Nodoka consegue. E ela até reconhece que não está no nível da irmã. O Sakuta pergunta se ela ainda quer ser igual a Mai e dessa vez ela fica em dúvida. A Mai liga pra Nodoka e ela manda o Sakuta atender. Parece que o pai dele quer marcar um jantar entre os dois. O Sakuta entrega o ingresso do show e a Nodoka conta o dia que ela conheceu a Mai. Pelo visto foi um dia muito bom, na verdade. A Mai até tratou ela muito bem. Ela diz que quer continuar sendo um idol e as coisas parecem encaminhar para uma resolução. A Nodoka pergunta sobre a relação do Sakuta com seus pais e, pelo visto, ele não guarda nenhum tipo de mágoa em relação a eles. Descobrimos que algo aconteceu e sobrou pra ele cuidar da irmã e, por incrível que pareça, ele não tem rancor de nada disso. O cara é realmente muito bravo. A mãe da Nodoka aparece para cobrar a Mai de onde está a sua filha. A Nodoka, né, no corpo da Mai, se livra dela facilmente até. Conhecemos então o pai do Sakuta, que parece ser um coroa gente boa. Eles trocam algumas informações e tem um jantar amigável. A mãe dele é mencionada, mas não temos detalhes sobre ela ainda. O dia do show chega, vemos a apresentação da Mai no corpo da Nodoka. Agora falando um pouco da minha opinião. Esses animes têm apresentações de idols e tal, parecem muito piores do que são se comparados com o Shinoko, porque ele levou a barra desse tipo de anime lá em cima, então o resto parece ser bem pior do que deveria. Vemos uma dinâmica duvidosa do grupo e temos de fato uma apresentação completa, que serve pra mostrar que a Mai é totalmente fora dos padrões, ela é boa em tudo que ela se propõe. A Nodoka sente esse golpe, até porque ela conseguiu ser a principal cantora da próxima música, algo que a própria Nodoka nunca conseguiu até então. E por fim, até a mãe dela se mostrou orgulhosa, não sobrou nada pra Nodoka. Ela faz uma cena na praia digna de uma adolescente frustrada, que nem vale a pena comentar. O Sakuta leva ela pra casa da Mai e mostra a caixa dentro do armário. E lá dentro tem todas as cartas que a Nodoka escrevia para a Mai quando era criança. E isso deixa claro que ela não a odeia. Enquanto ela desabafa, a Mai aparece, explicando que aquelas cartas davam força pra ela, e foi por causa desse incentivo da irmã que ela começou a gostar do trabalho dela, de ser uma atriz. A Nodoka rebate dizendo que ela sempre consegue tudo primeiro que ela, e fica um sabia de adolescente insuportável. E o coitado do Sakuta que leva o tapa que a Nodoka merecia levar. As duas se abraçam e finalmente a Nodoka entende que ela não precisa ser igual a Mai. Na verdade, ela entende que não quer ser igual a ela, e isso desfaz o efeito da síndrome da adolescência. Tentando encontrar uma explicação pra isso, a Futaba diz que a Nodoka fez uma análise da estrutura física da Mai e trocou pela sua própria. No entanto, se só uma das duas fizesse isso, não seria possível trocar o corpo. Então fica claro que a Mai fez a mesma coisa que ela. Ou seja, no fundo, talvez ela sinta uma pontinha de inveja também da sua irmã mais nova. Isso é uma teoria minha, mas eu acho que a Mai sente inveja da Nodoka pelo fato da mãe dela ser presente, enquanto a sua própria, né, daquele jeito. Enfim, as duas se resolveram e é isso que importa. Indo visitar a Mai, vemos que a Nodoka veio morar com ela, ao menos por um tempo. E, pra surpresa de não muitas pessoas, parece que o namoro dos dois foi exposto ao público. E talvez eles tenham problemas. A seguir, vemos a Mai tendo que se explicar para um bando de repórteres sobre o seu relacionamento. É sério, esses negócios são nojentos, cara. No entanto,
ela faz isso muito bem e até conta que ela só voltou a atuar por causa dele. E pede para não ficarem expondo a vida pessoal do cara. Os dois têm uma conversa bem legal e reforçam ainda mais a relação deles. A Mai avisa que eles não vão ficar muito juntas porque ela vai gravar um filme ou coisa do tipo. E ele recebe uma carta da Maki Nohara dizendo para ele a encontrar na praia. O Sakuta deduz que a garotinha e a menina que ele conheceu na praia não devem ser a mesma pessoa. Novamente falando com a Futaba, até ela tá ficando de saco cheio já dele falando tanto com ela, mas dessa vez é sobre algo mais normal. Ele fala que não sabe como falar com a Mai sobre isso, já que ela sabe que a Maki Nohara foi o primeiro amor dele. A Futaba simplesmente manda uma mensagem pra Mai falando tudo o que está acontecendo. Na hora a Mai aparece. É simples assim. Temos mais uma interação genial entre eles. A Mai acaba entendendo o lado dele, até porque ela mesma está curiosa sobre esse mistério. Ele tenta beijá-la, mas ela não permite. Indo pro encontro, ele vê uma garota na saída. Ela é uma antiga amiga da Kaede, a irmã dele. Prota pede pra Mai ir no lugar dele até a praia e vai conversar com a menina. Ela soube dele pela revista que contou sobre o namoro dele com a Mai. A menina diz que sente mal pelo que aconteceu com a Kaede e parece que as meninas que fizeram isso com ela foram punidas pelas suas ações. E reforça que se sente culpada por não ter feito nada pra ajudar. O Sakuta tranquiliza e conta que ela está bem agora, dentro do possível. Na praia, eles chegam à conclusão que ela não vai aparecer. O Sakuta deixa sua mensagem e os dois vão pra casa. Em casa, a Kaede resolve mostrar sua lista de coisas pra fazer. E ela se empolgou um pouco, já que vai desde comer pudim até sair de casa e ir pra escola. O Sakuta fala exatamente desse fato. Ela deve ir mais devagar e gradualmente aumentar a dificuldade pra se adaptar, e ela até concorda. Eles vão comer e a Shoko liga e explica por que andou sumida. Ela diz que não tem se sentido muito bem ultimamente, e parece que não foi ela que deixou aquela carta, então, né, mistério. A Kaede pede pra atender o telefone na próxima vez, e a Mai sugere praticar, e ela aceita. A Mai liga e ela consegue atender, mas depois de trocar algumas palavras, ela fica fraca. E, bom, pelo menos um passo foi dado. O Sakuta foi checado enquanto ela dormia, e aquelas marcas voltaram a aparecer. Vemos um flashback de uma conversa com a Maki Nohara. Ela diz que, na visão dela, a vida é um teste para fazer as pessoas mais gentis, que ela mesma vive com esse objetivo para si mesma. Ele fica pensando nisso e a Koga melhora um pouco o dia dele. Chegando em casa, vemos que a Kaede está falando no telefone com a Mai. Ela entrega o telefone pro Sakuta, os dois conversam rapidamente e parece que a Kaede tem algo a dizer. Ela acabou criando todo um plano para sair de casa. A Mai até ajuda ela com o primeiro passo, que é vestir uma roupa bonita. E alguns dias depois, ela decide que está na hora de botar o plano em prática. Ela veste o sapato e se agarra no irmão. O Sakuta pede se ela quer parar, mas ela nega e diz que quer mudar as coisas daqui pra frente, porque ela sabe que ficar com medo não leva a lugar nenhum. Ele começa a andar pra frente, cada passo ela pergunta se eles já saíram e ele diz que ainda não. Após alguns passos ela desiste. No entanto, ela já tinha saído, ou seja, ela já conseguiu. Ela chora de felicidade por conseguir sair de casa. É uma cena bem legal. Vemos então que ela foi gradativamente indo mais longe, parece ter superado, pelo menos em partes, esse trauma. Mas parece que ele ainda não falou com ninguém sobre aquelas marcas que aparecem no corpo da irmã, e ele mesmo não falou nada ainda. Os quatro vão à praia enquanto se divertiam. A antiga colega da Kaede aparece e a Kaede diz não se lembrar de quem ela é. E assim é revelado que a Kaede, na verdade, perdeu as memórias do passado. Nesse ponto, vemos o passado da Kaede e, segundo os médicos, ela passa por um transtorno dissociativo, que é uma doença que faz a pessoa perder a sua própria identidade, e como no caso dela, acaba perdendo também a memória. Vemos que ela mudou completamente depois disso, coisas simples como a ordem de comer e abotoar a camisa, cada mínimo detalhe mudou totalmente. Um dia, ele vê essas manchas e quando vai falar com a mãe dele, vemos que ela enlouqueceu de vez. Pouco tempo depois, ele ganhou aquela marca no peito e, obviamente, ninguém acreditou nele. Acharam que foi alguma automutilação e coisa do tipo. Ele saía do hospital e ia pra aquela praia, e foi lá que ele conheceu a Maki Nohara. Ela, diferente dos outros, acreditava nele. Durante uma conversa entre os dois, o Sakuta pergunta por que ela acredita nele. Ela responde que existem muitos pontos de vista diferentes e cada um merece ser devidamente analisado. Ela diz que a vida dela nunca foi cheia de sonhos e esperanças, que apesar disso, ela conseguiu encontrar um propósito. Ela acredita que a vida é uma série de testes para fazer das pessoas alguém mais gentil, e ela vive dessa forma, buscando ser o mais gentil que ela conseguir. Ele se comove com essas palavras e pergunta se ele pode viver assim também. Ela responde que agora que ele passou por uma dor que os outros não simpatizam, ele pode ser a pessoa mais gentil de todas. Esse é um dos melhores diálogos de todo o anime. O mundo seria melhor se as pessoas seguissem essa filosofia da Shou. Enfim, após isso, Sakuta reconhece essa nova Kaede e eles se mudam. Em resumo, o pai foi cuidar da mãe deles e o Sakuta ficou responsável pela Kaede. Ele diz temer o que vai acontecer com ela de agora, caso as memórias voltem.
voltem. Seguindo, vemos que a doença continua avançando. Parece que a Mai vai novamente filmar outro filme em outro lugar bem longe dali. Chegando em casa, os dois conversam e a Kaede ainda quer sair por aí. Eles falam sobre a menina que conhecia a sua irmã no passado e o Sakuta conta que ela era uma das antigas vizinhas deles e de fato era amiga dela. Ela foi devolver um livro e olhando ela deixou um bilhete no meio das páginas. Ela diz que quer ser amiga dela de novo e vendo isso a Kaede chora e desmaia. E eles a levam para o hospital e ela parece bem. O médico diz que as memórias dela devem mudar, mas não parece ser o caso. Falando com a Mai, o prota diz que de fato esse desmaio pode ser um start para que as memórias dela voltem, e o que faria a atual Kaede desaparecer, e ela mesma acaba escutando essa conversa escondida. Depois de receber alta, o prota pergunta se ela quer alguma coisa, ela diz que deseja ir para a escola. Falando com seu pai, ele diz que irá resolver isso, e se mostra preocupado com o próprio Sakuta. Ele inclusive pede para conhecer a namorada dele quando as coisas se acalmarem. Em casa, chega uma mulher do conselho escolar. Ela explica que ela pode de fato ir para a escola, e que até ir na enfermaria já conta como ir para a escola. Eles vão devagar fazendo o caminho até a escola. Até que um dia a marca começa a aparecer, e quando a Sakuta tenta fazer ela pegar leve, ela sai correndo. Ele vai atrás dela e ela diz que não tem mais tempo de pegar leve. O prota meio que entendeu que ela sabe que pode desaparecer. Ela continua se esforçando e a marca fica cada vez maior. Ela se frustra e o Sakuta promete que ela vai pra escola. Mas antes eles vão até um zoológico pra ver os pandas. Eles aproveitam o passeio e ficam até o anoitecer. Kaede até compra pudim. E isso que é um avanço, né? Ela consegue comprar sozinha. No caminho de volta, o prota diz conhecer um atalho pra casa. Na verdade, ele levou ela pra escola. E eles andam por dentro da escola durante a noite. E ela diz que vai marcar apenas parcialmente essa tarefa. Ela realmente deseja chegar ali de dia, igual a todo mundo. No dia seguinte, ele acorda a Kaede e ela está agindo completamente diferente de antes. Parece que as memórias dela voltaram. O Sakuta liga para o seu pai e avisa que a irmã recuperou a memória. No hospital, o médico diz que ela não se lembra do período em que esteve doente. Conversando com ela, o seu pai até se emociona e o Sakuta está em um conflito maldito. Um detalhe é que a Kaede é uma garota normal, então aquela versão dela dá um contraste absurdo com quem ela é agora. Então, como eu disse no começo, ela ter esse complexo com o irmão fazia parte do enredo, né? Só deixa essa parte muito melhor. O Sakuta finalmente explode e sai correndo, até que aquele corte dele começa a sangrar e a Makinohara Shouko simplesmente aparece. Ela começa a cuidar dele e até parece saber o que tem na cabeça dele. O grande conflito do Sakuta é achar que poderia ter feito mais por aquela versão da Kaede, mas a Shouko diz que ele foi muito bem, na verdade, e a Kaede fez de tudo para que ele entendesse isso. Ela lê o diário da Kaede e vemos a história da perspectiva dela e, de fato, fica claro que o objetivo dela era justamente evitar que o Sakuta ficasse desse jeito no final. No entanto, a Shouko diz algo muito certo. Ela diz que essa tristeza também é importante, já que prova o lugar que ela conseguiu ter na vida dele. Ele acorda no dia seguinte e acha um bilhete da Makinohara avisando que foi embora. Ligando pra Mai, eles conversam e ele conta tudo o que aconteceu e até conta que sua irmã não tem as memórias dos últimos 2 anos. E a Mai pergunta se ele está bem. Ele diz que estava bem abalado, mas agora está tudo certo. Conversando com a Kaede, vemos que a dinâmica dos dois simplesmente mudou completamente. Enfim, o tempo foi passando e a Makinohara nunca mais apareceu. E ele não conseguiu falar com a menina que parece com ela. A Futaba diz que talvez ela não exista, mas o Sakuta não se convence disso. A Mai aparece para visitá-lo e antes deles conversarem, ela encontra o bilhete deixado pela Makinohara. A Mai fica bem triste com isso e os dois ficam sem se falar, meio brigados. No trabalho, o garoto está naquele ânimo, né, que só brigar com a namorada pode proporcionar. E saindo do trabalho, a Nodoka aparece para conversar. Ela explica que na verdade a Mai não está com ciúmes ou mesmo brava com ele. Ela está brava com si mesma por não conseguir ajudá-lo no momento em que ele precisava. E diz que aquele dia era o aniversário dela. Ela até xinga o Sakuta por não saber disso, né? Mas o cara é diferenciado, né? Ouvindo isso, o Sakuta decide ir até ela de qualquer maneira. Ele sai correndo, como sempre, e pega um trem-bala. Chega no local da gravação, eles já estavam indo embora. A Mai aluga um quarto do hotel para ele e eles conversam e acabam fazendo as pazes. Enquanto ouvimos a Andy, vemos que as coisas se ajeitam. O Sakuta apresenta a Mai pro seu pai, pra irmã, e as coisas ficam bem. Ele conversa com a Kaede e parece que ela leu o diário dela e se mostra grata por tudo que o irmão fez até aquele momento. E assim termina a primeira temporada do anime.
Antes de irmos pros filmes, tem um detalhe que eu não poderia deixar de fora desse vídeo, que é a engine desse anime. Ela tem no total 5 versões diferentes e troca a personagem conforme o arco. E muda também a pessoa que ela encontra, que normalmente é quem soluciona o problema. E a última mudança é que a menina do arco atual canta a música também. Na última engine, as 5 cantam ao mesmo tempo. E no filme, a Shoko é adicionada também nessa música. É um detalhe bem simples, mas eu valorizo muito esse tipo de atenção aos detalhes. Enfim, sem mais papo furado, vamos ao primeiro filme. Chegamos no primeiro filme, e diga-se de passagem, que baita filme. A história começa 3 anos antes do anime, e vemos a misteriosa Makinohara Shoko. Ela está na escola e recebeu a tarefa de escrever quais planos ela tem para o futuro. Todos preenchem a folha, com exceção dela. Voltamos para os dias atuais. A menina igual a Shoko está na casa do Sakuta, dando banho no gatinho, que devia ser dela. Falando com a Mai, parece que faz tempo que a menina não aparecia. E os dois têm uma ótima interação, né, como de costume. Já em casa, eles estão todos tranquilos como sempre. De repente, toca a campainha e quando ele vai ver quem é apenas a Kinohara Shoko, adulta, sim. Do nada. A Mai entra no modo abelha rainha e vai proteger o seu ninho. Elas conversam e a Shoko diz que vai ficar na casa do Sakuta. Ela explica que ela de fato é a garotinha e cresce de vez em quando. Eu acho impressionante o filme revelar essas coisas assim do nada, é muito bom. Ela diz que por isso não pode voltar pra casa e a Mai já convida pra ficar na casa dela e ela não aceita. E ainda por cima diz que ama o cara na frente da mulher dele. É genial. E ela vai ficar ali e a Mai diz que então vai ficar também. O Sakuta, coitado, foge o mais rápido possível e vai fazer o de sempre, falar com a Futaba. Ele tenta, mas dessa vez é ignorado, ela não ajuda ele. Na escola ele insiste, fala com ela, que, né, na escola não pode ignorar ele totalmente. Vemos que ela está lendo um livro sobre a teoria das supercordas. Ele leva a irmã pra fazer uns exames e acaba encontrando a Shoko, criança. E, tipo, isso tá muito confuso, porque até então tava na casa dele, enfim. Eles conversam e o Sakuta incentiva a depender mais dos seus pais. E gera resultado, porque ela acaba ficando com um gatinho que ela encontrou na rua há muito tempo atrás. De volta em casa, ele conversa com a Shoko e parece que ela estava no hospital porque não tinha ninguém para observar a existência dela na casa do Sakuta. Nessa conversa, ela conta que tem um problema cardíaco e a síndrome da adolescência dela tem algo a ver com isso. O Sakuta vai novamente ao hospital e leva a Futaba com ele dessa vez. E fica claro que a Shoko criança não sabe dessa versão mais velha. Vemos que a Shoko criança ainda tem aquela tarefa sobre o que ela quer pro futuro. No entanto, está preenchido e a Shoko afirma que não foi ela quem preencheu. Ela conta que de fato tem um problema no coração e caso ela não receba um transplante, ela nem vai chegar na adolescência. A teoria atual é que a Shoko do futuro está ali para fazer as vontades da sua versão mais nova. A Mai está toda ciumenta e diz que o Sakuta vai ter que casar com a Shoko e fica descontando nele desse jeito, é bem engraçado. Voltando no hospital, os dois conversam e ela convida o Sakuta para ir ver umas luzes no Natal. Ele aceita como forma de comemorar a alta dela. A Shoko comenta que a lista dos sonhos do futuro aumentou na noite passada e o Sakuta se pergunta se realmente vai ter que se casar com ela. Já em casa, parece que o Sakuta pegou uma febre e achou que está cuidando dele. E ele agradece por tudo que ela o ajudou até aqui. Ela diz que na verdade foi ele quem a salvou. Mas à noite a Mai aparece e vemos que aquela cicatriz no peito dele está ficando pior desde que a Shoko apareceu pela primeira vez. A Shoko liga e marca um encontro entre os dois. Segundo ela, vai ajudar com sua síndrome. Contra a vontade, ele acaba aceitando. Antes de ir, ele conversa com a Futaba, que o alerta que ela está certamente escondendo alguma coisa. Eles têm encontro normal e chegam até um salão de casamento. O protagonista dá a ideia da Shoko experimentar um vestido e ela acaba fazendo isso. Os dois fazem um ensaio e o Sakuta percebe a cicatriz da cirurgia no peito dela. E aqui fica mais óbvio que ela vê do futuro. Ela pergunta se o prota ficou bravo e ele diz que fica aliviado de saber que ela conseguiu o coração que precisava. Talvez ele pode se arrepender dessas palavras. Ela diz que vai conseguir em breve e que o seu problema com a síndrome da adolescência será curado no Natal. Os dois andam pela praia e a Shoko explica que ele foi seu primeiro amor e justamente por tudo que nós vemos ele fazendo por ela até agora. Ele vai visitá-la, ensinou ela a dizer obrigado ao invés de pedir desculpas, esse tipo de coisa, em que a Emília de reserva ficaria orgulhosa. E nessa conversa ela coloca uma escolha para o Sakuta. Ele deve se encontrar com ela para ver as luzes ou sair com a Mai. Após isso ele vai conversar com a Futaba para variar. Ela diz que por um motivo muito complicado, o tempo passou mais rápido para a Shoko mais velha. E por isso ela chegou no futuro primeiro que os outros. Segundo a Futaba, a teoria da relatividade explicaria esse
esse fenômeno. Vamos a uma rápida explicação do que é a teoria da relatividade, só pra gente se situar. Ela foi criada por Albert Einstein. A teoria diz que o tempo e o espaço não são fixos, ou seja, eles não passam na mesma velocidade para todos. Para entendermos a ligação disso com o anime, precisamos entender que a Shouko tinha dois lados. Um que não queria ficar mais velha e o outro que desejava crescer e realizar seus sonhos. Essa versão que queria crescer é a Shouko que chegou do futuro, porque para essa versão, o tempo passou mais rápido. E isso é possível de acordo com a teoria da relatividade. Chegando em casa, vimos que a Mai pediu para ele a encontrar na estação, e a Shouko pede para ele não contar sobre a conversa que eles tiveram antes. Eles se encontram e a Mai marca um encontro para o dia 24, ou seja, ele realmente terá que escolher com qual das duas irá se encontrar. Nesse caso, eles marcam de ir a um aquário. E no visitar a Makinohara criança, aparece outro desejo na folha. Dessa vez é sobre encontrar alguém especial no Natal. Os dois têm uma conversa bem emocionante. A Shouko diz que a doença está ficando pior e tenta afastar o Sakuta de certa forma. Ele se nega e diz que vai visitá-la todo dia. Ela desabafa dizendo que não quer morrer. Na verdade, ela quer viver. E o Sakuta a conforta dizendo que estará ali por ela. No entanto, ela acaba tendo um ataque do coração ali mesmo. Ao mesmo tempo, aquela cicatriz dele começa a sangrar e ele desmaia. Ele tem um sonho. E nesse sonho, a Makinohara afirma que irá resolver o problema dos dois. Ela passa bastante certeza nessa afirmação. Ele acorda no hospital com ela do lado e temos uma baita revelação. Na verdade, é o coração do Sakuta que ela recebeu e por isso está viva. Ou seja, ele deve morrer para que ela viva. E para piorar ainda mais a situação, a Mai escuta isso. A Shouko acaba explicando tudo o que vai acontecer. No dia 24 de dezembro, o Sakuta vai se envolver em um acidente de carro e vai ter morte cerebral. Ele vai ter um cartão de doador de órgãos e com isso ela irá conseguir milagrosamente o coração que precisava. Ou seja, esse é o motivo da marca no peito dele. Na verdade, essa conversa explica praticamente todos os mistérios da obra até esse momento. Ela vai embora e diz para ele ficar em casa no Natal. Indo para casa, a mãe deixa claro que deseja ficar com ele e combinam de passar o Natal na casa dela. O Sakuta não diz nada, mas parece concordar. O problema é que, se ele sobreviver, ele fica meio para baixo o dia todo. Quando vem para casa, a Futaba aparece e pergunta se ele a estava evitando. Ela meio que deduziu o que aconteceu e, de fato, essa marca no peito dele existe pelo fato do coração dele estar em duas pessoas diferentes ao mesmo tempo. E, além disso, ela se mostra preocupada com o amigo. Conversando com a Mai, eles combinam de levar a Kaede, cortar o cabelo e se preparar para o Natal. Eles estão tentando levar as coisas mais normalmente possível. Durante uma ligação dos dois, a Mai acaba interrompendo o Sakuta e ele acaba não falando sobre alguma coisa. Eles estão no salão para ele cortar o cabelo e as coisas ficam, tranquilas dentro do possível. Voltando para casa, e agora que eu me toquei em como esse anime tem bastante cena de metrô e praia, meu Deus. Voltando para casa, eles se separam e a Mai e o Prota pegam um trem, semelhante com a primeira vez que eles saíram juntos lá no início. O Sakuta se despede da irmã dele e da Mai de uma maneira quase fúnebre. Eles param em outra estação e a Mai diz que quer ir o mais longe possível daquele lugar. O Sakuta estranha essa atitude dela, mas a garota acaba explodindo. Ela diz que quer proteger ele e fica furiosa dele agindo como se fosse morrer. Ele a tranquiliza, mas não responde ela, não dá nenhuma garantia. E na verdade, durante o anime inteiro, o protagonista ele é assim. Ele sempre desconversa quando o assunto é delicado e ele faz a mesma coisa com a Mai nesse momento. No entanto, chegando em casa, vemos que ver a Mai chorando daquele jeito realmente o afetou. Ele fala pra Shouko que lamenta muito por ela, mas ele quer sobreviver e finalmente desabafa. O dia D chegou, estamos no dia 24 de dezembro. Depois da escola, ele vai visitar a Shouko criança no hospital. É triste ver uma pessoa nesse estado e claramente isso impactou muito ele. Conversando com a Mai, ela parece saber o que se passa na cabeça dele. Ela diz que vai viver com ele e desliga. Caminhando, ele de fato vai se encontrar no lugar combinado com a Shouko, ou seja, ele decidiu dar a sua vida por ela. Ele está num lugar e para no semáforo e nada acontece. Ele entendeu então que a Shouko a mandou para um lugar seguro desde o início e após entender isso, ele corre em direção onde a Mai estaria, até o aquário. Para deixar um pouco mais claro, a Shouko o mandou para um lugar seguro. O acidente iria acontecer antes de se encontrar com a Mai, então a Shouko tentou salvar ele, na verdade. Por ter ido com a Shouko, ele estaria seguro. No entanto, ele entendeu o que a Shouko fez e, saindo correndo, um carro realmente vai o atropelar. Porém, no último instante, a Mai aparece e o empurra, sofrendo assim o acidente no seu lugar. A Mai é atropelada e morre. Essa cena é muito impactante, principalmente por vermos toda a consequência dessa morte. Chegando em casa totalmente sem rumo e vazio, vemos que a marca no peito de fato sumiu. Algum tempo se passa e o Kunimi e a Futaba vão até o apartamento do amigo e ele está lá de junto. A Futaba diz que a mídia vai rodear a casa dele em breve, porque em algumas gravações ele apareceu e eles querem saber, como ele está depois da morte da Mai, e disse pra ele ficar na casa dela. Vemos a cena do enterro da Mai, que é bem pesada. Na verdade, toda a atmosfera do anime fica muito pesada.
Ele vê uma entrevista dela falando sobre ele e surta mais ainda. Ele sai vagando por aí e chega naquela famosa praia. Ele implora que alguém o ajude e, de fato, alguém aparece. A Shoko mais velha aparece novamente e conta que dessa vez ela está viva com o coração da Mai e chama o Sakuta para salvá-la. Ele se pergunta como vão fazer isso e ela diz, bom, simplesmente indo para o passado. Eles vão até a enfermaria da escola e, segundo a Shoko, eles precisam de uma cama para viajar no tempo. E ele toma um refrigerante de ameixa, ele toma um líquido bizarro. Ela diz que consegue transitar entre o passado e o futuro por causa da sua síndrome da adolescência. É reforçado que isso começou porque sua versão pequena tinha muita ansiedade pelo futuro. Esse próximo diálogo é um pouco confuso até demais, então eu vou tentar simplificar. Ela diz que o momento em que os dois estão conversando não é o presente, mas sim o futuro. Isso aconteceu porque em algum momento Sakuta recusou o seu futuro. No caso, foi quando ele disse pra Shoko que não queria morrer. A chave para ir pro passado é aceitar o seu futuro, porque quando você aceita o futuro, o momento atual se torna o próprio futuro. E aí você pode voltar pro presente. Ou seja, se ele aceitar que está no futuro, ele pode voltar para o presente. Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas se alguém tiver dúvidas, comente e vamos tentar entender juntos. Ou comente se você souber uma explicação melhor e eu fixo seu comentário. De qualquer maneira, os dois conversam e o Sakuta aceita que não pode ajudar a Shoko e o negócio que ele tomou faz efeito. Ela disse que para isso funcionar, ela precisava desprender ele da noção do presente e acabou funcionando. Ela complementa dizendo que apenas nos sonhos é possível deixar o senso comum de lado. Ela dá a dica final para ele procurar alguém que o reconheça e ele dorme. Pesquisando, vi que isso é uma referência a um filme da década de 80 chamado Somewhere in Time, ou em português, em algum lugar do passado. Ele acorda no dia 24/12 e de fato as pessoas menos ligadas a ele não notam sua presença. É necessário encontrar uma pessoa que o veja e a sua existência será então validada, já que ele está metade no passado e metade no futuro. Isso explica porque a Shoko sempre fala com ele. Ele tenta falar com a Futaba, mas ela está concentrada em entender alguma coisa que tem a ver com esse caso, inclusive. E ele até agradece por isso. Ele decide sair da escola e fazer o mesmo que a Mai. Ele pega uma fantasia de coelho e sai por aí. Ele fica na estação do metrô tentando chamar a atenção e nada parece funcionar. Ele entra em desespero quando de repente aparece a Koga e o reconhece. Ela diz que sonhou que ele iria ter um problema na estação do metrô. Essa solução é muito criativa porque os dois têm um entrelaçamento quântico pra um chutar a bunda do outro, então as coisas fazem muito sentido. E agora a gente entra em um Inception bizarro. O Sakuta liga pra ele mesmo e o Sakuta do futuro explica que decidiu não ajudar a Makinohara. No entanto, o Sakuta do presente diz que não vai deixar a Shoko morrer e diz pra ele impedir a Mai de se sacrificar. Ele consegue falar com a Mai por meio da Nodoka e pelo visto ela já sabia mais ou menos do que estava acontecendo e o Sakuta tenta convencê-la a não ir. Depois de fortes emoções, ele a convence. Um detalhe desse diálogo é que o Sakuta diz que a fará feliz e ela responde que os dois serão felizes juntos, né? Porque isso sim é um relacionamento de verdade, né? Enfim, ele diz pra ela ficar ali que ele vai dar um jeito em si mesmo. Chegando no local, ele encontra a Shoko e os dois têm uma despedida bem legal. O Sakuta veste essa fantasia porque, desde que ele não seja reconhecido por si mesmo, os dois podem coexistir. Vê sua versão do presente correndo, o carro perde o controle e quando ele seria atropelado, essa versão dele do futuro empurra e é atropelado no lugar. Ele recupera sua memória nesse momento e chora por ter roubado a vida da Shoko. A Mai o espera na frente de casa e os dois entram. Finalmente, dia 25, e os dois vão pra escola buscar o boletim da Mai. Ele conversa com a Koga, que quer saber qual dos dois ele é, né? Já que ela ficou sabendo de tudo. Ele agradece muito merecidamente. Um detalhe é que a Nodoka sonhou que a Mai era atropelada por um carro. Isso é um pouco de teoria, mas parece que tudo que acontece meio que realmente acontece de alguma forma. E esse é um detalhe bem curioso da história, né? Nada do que acontece em linha do tempos diferentes ou em tempos diferentes é completamente descartado, né? Indo visitar a Shoko no hospital, vemos que o papel dos sonhos futuros dela continua a ser preenchido. O Sakuta entende que a síndrome dela ainda está acontecendo e falando com a Futaba, ele se toca que na verdade eles estão no futuro. Quem está preenchendo a folha é a Makinohara do 4º ano, de 3 anos atrás. Eles estão no futuro dela e o Sakuta se pergunta se não seria possível voltar para o presente e salvá-la antes de tudo acontecer. No entanto, a Futaba adverte que se ele fizer isso, praticamente todo o rumo da vida dele será modificado. A mãe da Shoko liga e parece que a menina não vai aguentar e pede pro Sakuta ir visitá-la. Ele e a Mai vão e no caminho a Mai consente que ele mude o passado e os dois prometem se conhecer de novo. A conversa com a Shoko aqui é complicada pra variar, né? Mas vamos lá. A Shoko sabe de tudo porque ela se fundiu com sua versão do futuro e por saber que eles estão no futuro, ela decide voltar e fazer as coisas diferentes que vão favorecer mais o Sakuta ao invés dela mesma. Saindo da sala e falando com a Mai, o papel dos planos do futuro mudou e ela menciona a frase que ela sempre disse desde o início e afirma que quer ser uma pessoa mais gentil. A gente
gente sabe que o negócio é triste, mesmo quando até a Mai chora. Ela diz que ele deve reconhecer o esforço da Shouko. E o Sakuta desenha uma flor na folha. Os dois passam a virada do ano no hospital, o Sakuta acorda e vê todos os acontecimentos da história, como se fosse um filme passando, e ele e a Mai são apagados. Nós voltamos à sala da Shouko 3 anos antes, e dessa vez ela faz a tarefa e consegue ver um futuro para si mesma. Estamos no dia 6 de janeiro e as coisas parecem normais. A Kaede está se esforçando para ir na escola, ele zoa com a Koga, conversa com a Futaba, tudo na mais perfeita normalidade. Os dois pombinhos vão ao templo juntos e fazem um pedido. Conversando com a Mai, parece que a Shouko apareceu para ele, mas dessa vez ele afirma que foi apenas um sonho. Além disso, dessa vez até a Mai gosta daquela praia. Vemos um pôster de um filme estrelado por ela. O filme se chama Chega a Primavera, Vai-se o Inverno. Esse filme é sobre uma garota que precisava de um transplante de coração. A Mai diz não saber o motivo, mas sentiu que devia fazer esse filme. Os dois andam pela praia e veem uma garota brincando com seus pais. E era a própria Shouko. O Sakuta hesita por um minuto, mas a reconhece. Ela grita o seu nome e o filme acaba. Quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu não entendi nada desse final. Mas agora, analisando, até que não é tão difícil de entender. Em resumo, toda essa história acontece no futuro da máquina Hara Shouko. Caso ela aceite o seu futuro, ela iria voltar ao presente, que era na sala dela 3 anos atrás. Depois que tudo acontece, ela finalmente se decide e recria os mesmos passos. Mas dessa vez ela interfere menos na história, porque o filme da Mai salva a vida dela. Sim, por causa daquele filme, ela conseguiu uma doação. Esse filme trouxe luz ao assunto de doação de órgãos, e por isso a chance de ela conseguir um doador aumentou muito. E no caso, vemos que ela de fato conseguiu. O Sakuta lembra dela porque ela teve contato com ele, mesmo que bem menos do que na outra vez. E eu acho que isso explica bem o final. Se restar dúvidas, comentem e a gente se entende. Vamos então ao segundo filme, que tem como foco a Kaede. O filme já começa daquele jeito, colocando um novo mistério no ar. O Sakuta está na praia e vê a Mai, porém ela ainda é criança. Os dois conversam e ela diz estar perdida. O Sakuta dá uma zoada nela pra não perder o costume. E quando ela ia ir embora, ele fala onde eles estão e se apresenta. Ela fala alguma coisa, mas não conseguimos ouvir o que ela diz. O Sakuta fica surpreso e acorda na aula de inglês. No final, o professor cobra ele para entregar o plano pós-graduação. Ele diz que vai resolver e fica por isso. Indo embora com a Mai, ele conta que teve um sonho estranho. Eles têm mais algumas conversas triviais e no metrô a Mai pergunta sobre o sonho que ele teve. Ele conta que foi com ela criança. A Mai se pergunta se isso tem alguma coisa a ver com a síndrome da adolescência. Ela até menciona a Shouko, o que acaba deixando subentendido que eles lembram dela, nós só não sabemos o quanto. Voltando pra casa, eles encontram a Kaede, que parece estar voltando da escola tranquilamente. Ela pergunta se o irmão estará livre no fim de semana. Ele diz que não, porque vai trabalhar e namorar. O cara é fera, né? No entanto, a Mai joga um balde de água fria e diz que vai trabalhar no fim de semana. A empresária até briga com ela por andar com o namorado por aí. Vemos que a Kaede tem certos ciúmes do irmão. Seriam uns resquícios da outra versão dela. A Kaede explica que precisa falar com a conselheira da escola sobre o futuro e que ela quer falar com o pai deles. A conselheira explica que como ela abandonou a escola por um tempo e não tem lá as melhores notas, ir para uma escola pública é quase impossível e poucas privadas a aceitariam. Um parênteses é que no Japão, quanto melhor for a sua nota, melhor as escolas que você pode frequentar. É um sistema que realmente estimula muito a inteligência. Em seguida, ela dá a opção de fazer a escola à distância e diz que provavelmente essa é a melhor escolha para ela. No entanto, a Kaede quer ir para uma escola tradicional e especificamente para a mesma do irmão. A conselheira é contra essa ideia e a Kaede fica bravinha e vai pro quarto. O pai do Sakuta pergunta o que ele quer fazer no futuro e ele diz que vai fazer faculdade e pede pro velho pagar a diferença do que ele não conseguir. O pai dele aceita e diz pra ele cuidar da sua irmã. Aproveitando a vida com a Mai, ela o convida para um encontro, mas ele diz que tem trabalho a fazer, que é estranho, né? Além disso, ela já está se preparando para a prova de admissão na faculdade. Ela diz que vai fazer a prova uma vez apenas para testar e os dois vão entrar juntos no ano seguinte. Ele se encontra com o conselheiro no lugar onde ele trabalha, mas não vemos essa conversa. Chegando em casa, a Mai está lá com a Nodoka, a irmã dela. A Mai a encoraja e a Kaede se mostra firme na decisão de ir para a mesma escola que ele. O Sakuta então puxa a inscrição do colégio. No caso, ele foi pegar isso com a conselheira. A Kaede fica feliz e pede pro Sakuta ajudá-la a estudar. Por livre e espontânea pressão, ele aceita. No dia seguinte, falando com a Futaba, eu já falei isso umas 20 vezes, eu acho, ela pergunta se ele vai entrar na mesma faculdade que a Mari, e ele responde que sim. Eles então lembram que a Futaba ajudou a Kaede a estudar. No caso, foi a outra Kaede, mas parece que ela ainda lembra da matéria em si. A conversa ia normalmente, a Futaba até fica aliviada dele não falar da síndrome da adolescência, né? Alívio esse que não dura mais nem um segundo, porque o Sakuta pergunta sobre o sonho com a pequena Mai que ele teve dias antes. E dessa vez ela não dá nenhuma teoria mirabolante, ela apenas confia que ele consegue resolver, seja lá o que for isso. No trabalho, ele dá uma zoada com a Koga, como de costume, e vemos que a irmã
turma dele e a Mai foram estudar no restaurante. Aqui dá um detalhe pra Mai, mega estilosa, né? Por um breve instante, o Sakota lembra de como era a outra Kaede. Parece que ela sentiu isso também, ela percebeu. Ele se encontra novamente com a conselheira, eles vão assistir a apresentação de uma escola online. Um detalhe é que a mulher diz que o Sakota deveria ser um professor. E me pergunta se isso é uma semente pro futuro ou só um comentário mesmo. O apresentador fala todas as vantagens da escola online. E vemos um vídeo com depoimentos de alunos daquela escola. E vemos um rosto que é minimamente conhecido. O Sakota diz gostar do que viu e vê as aulas com bons olhos também. Em casa vemos que, de fato, a Kaede está se esforçando. A Mai sacou na hora que ele estava escondendo algo dela, porque durante os encontros com a conselheira, ele sempre dizia que ia trabalhar. Sem escolha, ele conta o que aconteceu e diz que escondeu dela para a Kaede não se sentir excluída. O clima entre os dois é mais quentada, mas a Kaede aparece e atrapalha tudo. No outro dia na escola, o Sakota vai checar se a irmã entregou a inscrição. E parece que ainda não. O problema é que ficou combinado dela fazer isso, então ele acaba esperando até ela entrar. Vemos que ela ainda guarda um pouco de trauma e evita as pessoas. Ela entrega a inscrição e o Sakota apreciando um pouco e descobre que aquelas marcas da síndrome dela voltaram a aparecer. Além disso, o vínculo entre os dois é fortalecido mais uma vez. A sequência de estudo começa pra valer agora e vemos como ela se esforça bastante. Na manhã do teste, o Sakota faz um café no capricho, ela está animada, não esqueceu de nada, está tudo nos conformes. Ela pega o trem e vai para a prova. Em casa, o Sakota estava estudando, aí ele vai comer alguma coisa e o telefone toca. Era a Mai. Os dois têm uma conversa do jeito deles, porém é nítido que o anime está tornando os dois cada vez mais íntimos. A Mai está cedendo mais aos avanços dele. Se bem que já não era sem tempo, né? Estão juntos há tipo 6 meses, eu acho. Ela desliga, mas o telefone toca novamente. Dessa vez era o professor da escola e ele avisa que a Kaede acabou desmaiando. O Sakota sai disparado até a escola. Chegando lá, eles conversam e ela conta que as coisas foram muito bem durante a manhã e no almoço. Mas quando ela foi no banheiro, ela cruzou olhares com uma garota que usava o mesmo uniforme que ela. E os efeitos da síndrome tomaram conta dela. E ela acabou na enfermaria. O Sakota tenta incentivá-la como sempre, mas dessa vez ela explode. Ela fala que realmente queria ser igual aos outros e fica mal por não conseguir. Quando o Sakota diz que ela se esforçou, ela fala que a outra versão dela com certeza se esforçava muito mais. Ela diz que tanto a Mai quanto a Nodoka só gostam dela por causa da outra Kaede e isso a machuca bastante. O Sakota continua tentando amenizar as coisas até que a Kaede fala que nunca deveria ter voltado e afirma que até o Sakota preferia a outra versão dela. Essa frase acaba abalando muito ele, na verdade até o deixa irritado. Mas antes dele falar alguma coisa, o professor aparece e diz pra ir buscar as coisas dela, já que a prova já terminou. Na sala, ele vê o diário da antiga Kaede nas coisas dela. Dando uma rápida lida, ele vê que um dos objetivos que ela escreveu era de estudar na mesma escola que o irmão. O Sakota decide fazer alguma coisa sobre isso e liga para a Toyohama, a irmã da Mai. O tempo passa e vemos que a Mai irá fazer o teste para entrar na faculdade. Em casa, o Sakota vê na mesa a revista daquela escola online. A Kaede aparece e eles conversam. Ela meio que tenta se desculpar pelo que aconteceu no dia do exame, mas o Sakota convida ela para sair no dia seguinte. Eles vão até o shopping, mais especificamente até a apresentação do grupo de idol da Nodoka. O Sakota conta que uma das integrantes faz aulas online por não se adaptar à escola. Ele diz que ela deve ir para a escola se for a sua real vontade, não por causa da outra Kaede. Ele diz que quer ver ela feliz e com a sua própria felicidade, e não indo atrás de coisas que não partiram dela mesma. Ela responde que realmente quer ser igual às outras pessoas, que ser diferente é constrangedor. O Sakota pergunta se aquela menina no centro do grupo parecia constrangida. Ela responde que acha ela incrível, na verdade. E ele rebate, dizendo que ela é diferente. Ou seja, nem sempre ser diferente é pior. Ele complementa dizendo que conseguiu um tempo para conversar com ela graças a Toyohama. Os dois continuam tendo uma conversa legal e o Sakota conta para a irmã um pouco sobre a outra Kaede. E ele é bem transparente, dizendo que chorou bastante quando ela se foi. No entanto, também diz que ama ela do jeito que ela é. E dessa forma, ele eliminou basicamente todas as inseguranças da irmã. Ela até diz que gosta mesmo dos pandas, porque eles não se importam se as pessoas estão olhando pra eles ou não, que é uma baita habilidade útil, né? Os pandas são bravos mesmo. Eles se encontram com a idol e ela se chama Hirokawa Uzuki. E claramente é hiperativa, diga-se de passagem. A menina é do tipo de pessoa que toma conta do ambiente. Além disso, a mãe dela é bem jovem. No carro, eles têm uma longa conversa em que contam sobre por que ela estuda online e tal. Em resumo, essa cena deixa claro para a Kaede que estudar online é algo normal e que isso a torna diferente dos outros. Eles param na escola e continuam falando sobre esse assunto. Indo para a praia, a Uzuki conta brevemente a sua história e parece que a mãe dela passou por muitos problemas na sua gravidez. Ela teve que ir contra muitas pessoas para ter ela e isso a ensinou uma grande lição. Abre aspas. Sua felicidade não é algo decidido pelos outros. É algo que você pode escolher para si mesmo. A Kaede faz uma última pergunta. Qual versão de si mesmo você gosta mais? A que ia para a escola normalmente ou a que faz aula online? Ela dá simplesmente a melhor resposta.
protagonista. As duas, porque se não fosse ela do passado, ela jamais estaria onde está agora. E isso diz tudo que a Kaede precisa saber. Algum tempo depois, vimos que a Kaede até quis encontrar aquela amiga de infância dela. Em casa, ela realmente está fazendo as aulas naquela escola de EAD. A propaganda de escolas online continua. Será que alguém patrocinou esse filme? A conselheira liga e diz que a Kaede foi aprovada na escola porque a maioria simplesmente desistiu e acabou sobrando vagas. No melhor estilo Anya, né? Essa decisão cabe a ela e, no fim, ela acaba decidindo que não quer ir pra essa escola. Ele sai pra trabalhar e a amiga da Kaede sai com ele pra ir embora. No caminho, os dois conversam. A menina admira a Kaede por decidir não ir pra escola. Vemos então que a Azu Sagawa Kaede começou a escrever o seu próprio diário. E assim o filme termina. No entanto, temos uma cena pós-crédito. Vemos que a Mai se formou na escola e os dois combinam de ir embora juntas. Eles marcam de se encontrar na praia. Ele fica parado esperando por ela e surge a Mai criança e o filme realmente acaba. É um filme decente. A sua principal tarefa, na minha opinião, é criar esse novo mistério depois da situação da Shoko ser resolvida e meio que finalizar o arco da Kaede. É um filme ok. E vamos ao terceiro e até o lançamento desse vídeo, o último filme da série. O filme começa exatamente no final do anterior e vemos novamente a cena da Mai criança falando com o protagonista. É a exata mesma cena do início do segundo filme. No entanto, dessa vez, vemos a continuação da cena e quando o Sakuta pede o nome dela, a Mai normal aparece. Eles têm uma cena característica dos dois e o Sakuta conta o que aconteceu. A Mai se pergunta se isso tem a ver com a síndrome da adolescência. No entanto, ela corta o assunto e apresenta para sua mãe. E para surpresa de alguns, inclusive a minha, ela o trata muito bem. Parece que quando não envolve trabalho, ela é uma pessoa decente e legal. Indo pra casa de metrô, eles conversam e parece que a Mai ainda não perdoa sua mãe sobre o que aconteceu. Só pra relembrar rapidamente, ela obrigou a Mai a tirar fotos de biquíni contra sua vontade quando ela ainda era menor de idade. Ela só foi na formatura porque a Mai ajudou ela com uma nova atriz que ela está sendo empresária. A Mai traça um paralelo entre ela e essa menina porque as duas têm histórias até semelhantes. Chegando em casa, vimos que a Kaede está se atualizando do mundo no seu ritmo. Ele vai trocar de roupa e outra marca aparece. Dessa vez, uma espécie de linha sai do umbigo. E fica óbvio que ele está sob o efeito de alguma síndrome da adolescência. Indo falar com a Futaba, como sempre, ele diz que certamente ele ou a Mai estão criando esse problema e conclui que a pequena Mai deve estar ligada a Mai, já que elas não se veem. Porém, ela diz não ter ideia do que se trata essa marca na barriga dele. No apartamento, eles passam um tempo os três juntos e eles assistem um filme que a Mai fez quando era criança. E o Sakuta confirma que era ela mesma e as coisas ficam ainda mais confusas. Já sozinho, temos mais uma cena legal entre os dois. Eles meio que se casam, né? Eles assinam os papéis, digamos assim. O Sakuta mostra pra ela essa nova marca que apareceu e parece que ele não sente nada naquela região. Eventualmente o clima esquenta e o Sakuta dá uma pressionada. E quando os dois iam se beijar, o telefone toca. Mas, dessa vez, ele não deixa isso atrapalhar e manda a Kaede atender. Quando eles já estavam se beijando, a Kaede avisa que era o pai deles e ele acaba se obrigando a atender. Ele diz que a mãe deles está melhorando e pode ir se tratar em casa. Ele também diz que ela pediu para ver a Kaede. O Sakuta pergunta se ela quer ver a mãe e ela diz que sim. Outro dia, ele vai até onde trabalha e dá uma zoada na Koga para não perder o costume. E aí ele se encontra com a conselheira da Kaede. Os dois juntos dão um par de casal que é um negócio complicado, viu? Dessa vez o Sakuta quer a opinião dela sobre deixar a Kaede falar com a mãe. Honestamente, eu não entendi muito bem por que ele chamou ela dessa vez, mas tanto faz, seguimos. A mulher pergunta como ele está se sentindo, porque faz anos que ele não vê a mãe. Ela pergunta mais sobre a mãe e ele diz que ela é uma mãe de família normal e se toca que, na verdade, ele não sabe quase nada sobre a sua mãe. Infelizmente, isso é mais comum do que deveria. Mas liga e conta que passou no exame da faculdade. Vemos a formatura da Kaede, o pai dela estava lá com ela. Até a Mai apareceu. O Sakuta não foi porque ele tinha aula nesse mesmo horário. Indo conversar com seu pai, ele está até chorando de orgulho da Kaede, né? Quem diria que ela iria se formar depois de tudo que aconteceu. Os dois conversam sobre essa visita que vão fazer para a mãe deles e marcam para o próximo domingo. E nós já vamos direto para o dia em questão. E para dizer no mínimo, eles parecem calmos, dada a situação. O Sakuta claramente está se focando mais em pensar na irmã e um pouco sobre ele mesmo nesse momento. Ele inclusive acalma dizendo que a mãe deles não está brava com ela. Eles finalmente chegam à sua antiga casa e a cena das duas se revendo é bem emocionante. Eles comem juntos e essa cena, se você para pra analisar, é muito desconfortável. E logo mais a gente fala disso. Antes de ir embora, o pai dele entrega uma cópia da chave do apartamento, caso ele precise no futuro. Enfim, a Kaede fica pra dormir na casa dos pais e o Sakuta volta pra sua casa. Ele parece feliz no caminho de volta. Imagina se os quatro irão voltar a morar juntos de novo. Ele acorda no dia seguinte, tudo parece tranquilo, até que ele percebe que ninguém mais o vê, semelhante com o que aconteceu com a Mai. Ele sai por aí, né? A Koga consegue vê-lo dessa vez. Ele tenta ligar pra Mai, pra Nodoka, porém o telefone
não funciona. Tentando pensar o que causou esse problema, ele chega à conclusão que faz visita para sua mãe, que pode ter desencadeado essa síndrome. Ele vai para a casa dos pais e no caminho encontra a mãe e a irmã, e as duas também não conseguem ver ele, passam reto por ele. Em choque, ele decide ir até a casa, e lá dentro encontra o diário da mãe dele. E no diário vemos que o Sakuta não é citado nenhuma vez, é como se ele não existisse. Ele então comenta o dia anterior. Eu disse que aquela cena era desconfortável, porque se você reparar, a mãe dele não fala com ele uma única vez. Na verdade, ela nem olha pra ele, e ele faz o mesmo com ela. E por isso as coisas acabam desse jeito. O Sakuta não percebeu a existência da própria mãe, e aquela marca na barriga é o seu cordão umbilical, que é a união entre mãe e filho. Em resumo, o problema é dele com a mãe dele. Como o próprio Sakuta diz, ele esqueceu da mãe dele e foi ser feliz, e por isso essa situação está acontecendo. Mais uma vez ele vai até aquela praia e a pequena Mai aparece. Ela o pega na mão e diz que vai levá-lo para casa. Os dois pegam o metrô e o Sakuta adormece. Ele acorda com sua irmã chamando e parece que isso é o passado. Ele reconhece que está no antigo quarto. Ele fica meio confuso, mas tenta agir normalmente. Indo se aprontar para a escola, a marca ainda não sumiu. No entanto, ele decide ter um dia normal. Indo para a escola, sua mãe entrega o bentô, que é aquelas marmitas japonesas, e ele agradece. O que era estranho, porque ele nunca fazia isso. Na saída, ele encontra a amiga da Kaede. Ela conta que de alguma forma ele resolveu o problema do bullying da irmã. Tudo indica que estamos em um universo paralelo, onde a família dele não foi destruída completamente. Ele encontra a Toyohama, a Kuga, o Kunimi, ele ainda namora com a Mai, e parece que as coisas estão iguais. Uma exceção de uma pessoa que não conhecíamos. Ela se chama Ikumi Akagi, e era uma colega do fundamental do Sakuta. Até o clima na sala parecia o mesmo de sempre, com exceção dessa garota nova. E claro, não importa o universo, ele sempre acaba falando com quem? Com a Futaba, que fala exatamente disso. Ele deve estar em outro universo, e ela deduz que a causa já seja conhecida. Vemos que a mãe da Futaba é realmente ausente, mas ela conseguiu superar isso graças ao Sakuta e o Kunimi no arco dela. Nesse mundo, ele tem até telefone, e a mãe liga pra ele e o convida pra passar intervalo juntos. Ele nega porque isso iria abalar a sua confiança e promete resolver essa bagunça ainda hoje. Indo pra casa, a Kage aparece e os dois vão embora juntos. Eles têm uma interação meio esquisita, trocam umas palavras, mas nada demais, e ela simplesmente sai correndo. Ele liga pra mãe dele e avisa que irá chegar tarde hoje. E ela o agradece por ajudar a sua irmã. Ele chega na praia e desliga. Lá a pequena Mai aparece e pergunta se ele tem certeza que quer voltar. Ele confirma e volta pro mundo original. No entanto, a marca permanece lá. Parece que na verdade ele trocou de lugar com o Sakuta daquele mundo. A outra versão dele escreve as ações que foram feitas até então e diz pra ele enviar uma carta pra Mai. E ele acaba realmente fazendo isso. Ele passa o dia sozinho e espera que a Mai volte no dia seguinte. O cara fica até a escola fechar e caminha pro lugar onde ele ajudou a Mai, aquele ginásio no lado da escola. Lá ele relembra o que aconteceu ali e ele deseja ver ela novamente. E voa lá, ela realmente aparece e consegue ver ele. Os dois têm um momento bem legal no mesmo lugar e a Mai até diz que quer ter uma família junto com ele. Lembre-se dessa fala. No metrô vemos que as outras pessoas não conseguem vê-lo ainda. Além disso, foi aquela carta que fez a Mai se lembrar dele. Os dois vão pra casa e no banho a marca na barriga dele está ficando maior. Antes de dormir temos uma bela conversa entre os dois. O Sakuta desabafa sobre os últimos anos. Ele teve que aprender a viver sozinho, literalmente sozinho. Seu pai e mãe não ensinaram nada sobre sobreviver, digamos assim. E esquecer da mãe dele foi algo automático, algo que ele nunca quis fazer, apenas aconteceu. Só que no fundo ele percebe que ele não aceitou muito bem a volta da mãe dele, por isso essa situação está acontecendo. A Mai reconhece o esforço dele e o Sakuta finalmente desaba. Essa é provavelmente a melhor cena de toda a obra até o momento. Os dois ficam um pouco juntos e logo se despedem, e dessa vez o Sakuta vai pra resolver essa bagunça de fato. Chegando na casa dos pais dele, vemos que sua mãe está no hospital. Chegando no hospital, fica fácil achar o quarto porque a Kaede saiu para telefonar pro seu pai. Ele entra na sala e vê sua mãe escrevendo no diário, e ela ainda não o vê. O Sakuta dá um belo discurso em que reconhece a força da sua mãe, agradece por ter feito e criado ele, e promete insistir até que ela o veja. Quando ele desiste e ia saindo, a sua mãe chama pelo seu nome. Os dois conversam normalmente até que a mãe dele agradece ele por cuidar da irmã e se desculpa por colocar tanto peso nas costas do filho. A Kaede entra e pergunta o que o Sakuta está fazendo ali, e a resposta dele é cheia de camadas.
Ele diz que está ali para ver a sua mãe do mesmo jeito que ela. Eu digo que é cheio de camadas, porque se você é irmão mais velho e é uma pessoa um pouco distante dos seus pais, as pessoas ao redor tendem a meio que ignorar os seus sentimentos, como no caso do Sakuta. É por isso que essa resposta é tão boa, porque o que ele estaria fazendo ali se não fazendo a mesma coisa que a própria irmã? Mas as pessoas não tendem a ver as coisas dessa forma. Enfim, eu só tô divagando, né? O Sakuta começa a chorar e a mãe dele, a Kaede também, e como fala o próprio Sakuta, naquele dia, chorando juntos, a sua família foi restaurada. A cena pós-créditos acontece 2 dias depois. Enquanto o Sakuta estava trabalhando, aparece alguém pedindo pra falar com ele. Era a Shouko que resolveu dar as caras. Ela conta que vai se mudar para um lugar mais quente. Ela afirma que está viva graças ao filme da Mai sobre transplantes. E diz também que se lembra de tudo o que aconteceu. No entanto, segundo ela, tem uma música que não existia no futuro e o filme acaba. Parece que esse filme abre muitos mistérios que não tem solução ainda. Por exemplo, ninguém sabe o que é a garotinha parecida com a Mai que muda o Sakuta de universo. Lembra que eu mencionei pra lembrar quando a Mai diz que quer ter uma família com o Sakuta? Pois então, existe uma teoria que a menina que aparece seria a filha deles dois, mas oficialmente ninguém sabe ainda quem ela é. Sobre a cena pós-crédito, é apenas um gancho para o próximo mistério, não tem como saber nada sobre isso até o momento. A gente precisa esperar o próximo filme ou anime que a gente ainda não sabe, ou ler a novel, claro. Outro detalhe sobre a cena pós-crédito é que a música que a Shouko menciona é uma música popular que a Mai e a Kaede escutam em algumas partes dos filmes. E aparentemente essa música não existe no futuro que ela viu. Então é uma anomalia, uma coisa diferente. Sobre esse filme, eu acredito que ele é melhor do que o anterior e ele consegue abrir, né, criar um novo mistério. Eu acho ele um bom filme e tô ansioso pra ver o que vai acontecer daqui pra frente. Parece que esse ano teremos a continuação da história e teremos mais algumas respostas, ou talvez a gente acabe ficando mais confuso mesmo, né? Espero que tenham gostado do vídeo e fui!